Vai ser uma pregação sobre um assunto não muito comum de se pregar, até um certo preconceito de falar sobre ele. O título é: e o famoso dízimo é obrigatório ou não? Pois é, o assunto é dízimo. Por que preconceito? Primeiro, porque é um assunto muito sensível aos nossos bolsos. Então não é todo pastor que se dispõe a falar deste assunto. Segundo, porque um dos compromissos financeiros de toda a igreja é o salário do pastor, que vem dos dízimos, o que uma igreja possui financeiramente. Então dá a ideia de que o pastor está trabalhando ou pregando em causa própria. Então é preciso ter uma certa disposição, para não dizer uma certa coragem, para falar do assunto. Terceiro, talvez principal motivo, é o medo do pastor de ser confundido com falsos mestres, que é só o que vemos por aí, pastores de igrejas que são verdadeiras empresas travestidas de igrejas. Não são igrejas no sentido bíblico coisa alguma, são arrecadadoras de dinheiro dos incautos. Então, como esse é um assunto muito insistido por esses falsos pastores, o pastor que não é falso tem medo de ser confundido com eles, então evita falar no assunto, é um tabu, inclusive porque se tiver um visitante assistindo a pregação, vai achar que esta igreja é uma daquelas que vive pedindo dinheiro acima de tudo e nunca mais volta. Então é um tabu se falar de dízimo numa igreja séria. Mas tabu ou não, é uma obrigação de todo o pastor que se dispõe a pregar todo o conselho de Deus. Faz parte da Bíblia o assunto dízimo, o assunto ofertas, o assunto dinheiro. A Bíblia fala muito em dinheiro. Então, se ela fala, por que não se vai pregar sobre isto no púlpito? Alguns ainda falam assim numa quarta-feira de oração, outros, como eu próprio, muitas vezes já falei muito domingo de manhã, porque tem poucos visitantes. Desta vez eu pensei diferente, que acho que a gente vai ficando mais experiente. Esteja quem estiver na igreja, os convidados são muito bem-vindos, crentes e não crentes, crentes antigos, crentes novos, membros da igreja, não membros da igreja, membros de outra igreja, congregados, seja quem estiver na assistência, na plateia, vai ouvir hoje o que a Bíblia fala sobre dízimo e oferta. É a palavra de Deus que eu vou pregar. Esta mensagem eu preguei 2 anos atrás nesta igreja, quase 2 anos atrás, em janeiro faz 2 anos. O ideal era pregar todo ano. Na realidade, se prega várias vezes por ano muitas doutrinas, que Cristo salva, que nós somos justificados pela fé, que a salvação não é pelas obras, que amar a Deus é o principal dos mandamentos, que depois dele, logo pertinho dele, é amar o próximo como a si mesmo. Nós repetimos isso dezenas de vezes, talvez centenas de vezes por ano, as mesmas coisas, os mesmos ensinos na Bíblia que estão aí, os dons na igreja, o fruto do Espírito e tantas coisas que nós pregamos e pregamos, repetimos e repetimos. O dízimo, não, o dízimo todo ano já é muito, uma vez por ano. É interessante isto, não devia ser assim. Mesmo assim, de 2 em 2 anos, não sei, ou menos, vou pregar sobre dízimo aqui na igreja. E tire de lado o tabu. Eu pensei que vinha ouvir o Evangelho, eu pensei que vinha ouvir a Bíblia, mas pastor falando de dízimo, você vai ouvir
o Evangelho no sentido mais amplo dele. Você vai ouvir a Bíblia com toda certeza. E vamos então ao assunto. Esta mensagem minha, algumas vezes eu já levei, como falei, domingo pela manhã, mas é muito longa, então hoje eu vou encolher um pouco. Eu não quero passar do tempo normal que eu tenho empregado em pregações domingo à noite, mas este é o nosso assunto. E o famoso dízimo é obrigação ou não? A primeira referência a dízimo na Bíblia está no Velho Testamento, em Gênesis, capítulo 14, época de Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Depois de uma guerra de alguns reis contra outros, reis locais, que Abraão estava com um grupo, e eles venceram. Então, na hora de dividir os despojos, alguma coisa ficou para Abraão, e Abraão então deu o dízimo para um sacerdote de Deus. Eu não vou explicar o pano de fundo aqui, porque assim demoraria muito tempo, mas alguém que estava lá chamado Melquisedeque, tipo de Cristo. Inclusive Cristo diz que a Bíblia diz que Melquisedeque apontava para Cristo, e fala algumas características que eu não vou comentar, mas só quero que vocês vejam a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia, que é no Velho Testamento, que é em Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Pulamos agora para o neto de Abraão, Jacó, que estava fugindo do irmão Esaú, com medo de ser morto por Esaú, porque Jacó enganou o pai Isaac, se passando de Esaú. Também não vou contar a história, mas o fato é que a mãe de Jacó bolou um plano de fuga para o filho, para que o outro filho, gêmeo inclusive, não matasse o irmão. A ideia era que Jacó fosse para Padã Arã, que era a região, o local, na Caldeia, de onde tinha vindo Abraão, da família, dos familiares de Abraão. Então, nesta fuga, Jacó tem uma experiência. Vamos a Gênesis capítulo 28, versículo 22. E ele ora a Deus, e ele constrói uma coluna e faz lá uma espécie de um altar a Deus, e diz assim: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. A noção já estava também na mente de Jacó, uma ideia de dízimo. Agora, na realidade, o dízimo se tornou um mandamento, uma obrigação para o povo judeu, os descendentes de Abraão, na lei de Moisés, lá pelos 1400 anos antes de Cristo, mais ou menos 500, 600 anos depois de Abraão. Quando Deus instituiu a lei, chamada lei de Moisés, na verdade a lei de Deus, através de Moisés, então Deus legislou em pelo menos 3 livros do Velho Testamento, mas mais do que isso, eu quero ler apenas algumas passagens deles, e não vou ler as passagens inteiras, mas para vocês verem que agora se tornou uma ordem mesmo, não algo como uma espontaneidade de Jacó. Se tu me ajudares e tal, tu vai ser o meu Deus, eu vou te dar de tudo o dízimo. Muito bonito essa decisão espontânea de Jacó, mas agora não seria mais espontâneo para o povo judeu. Levíticos capítulo 27, versículo 30 em diante, que diz assim, Levítico 27, 30 em diante: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte por sobre ela, no tocante às dízimas do gado. E continua a passagem, que é um pouco longa, eu não vou ler,
apenas quero mostrar a vocês como várias passagens do Velho Testamento, aliás, vamos ler aqui o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, há legislação sobre dízimo. Pulemos agora para Números, capítulo 18, versículos 21 em diante. Meu propósito então não é discorrer detalhadamente sobre cada passagem dessa, mas apenas ficar claro na sua mente que foi muito claro que Deus estabeleceu esse princípio do dízimo no Velho Testamento. Número 18, 21 em diante, diz: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. 26. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor. O dízimo dos dízimos. Interessante, haveria uma tribo então, Levi, que não ia ter renda própria, não ia criar seu gado, não ia ter rendimento. Então eles iriam viver do serviço no templo. Então eles iam ficar com o dízimo que as outras tribos dariam para o serviço no templo, e eles iriam então ficar com esse dízimo. Só que Deus queria que eles dessem o dízimo do dízimo que eles estariam então recebendo. Mas vem até como os detalhes foram tratados. Vamos para Deuteronômio capítulo 12, versículo 5 em diante. Deuteronômio 12, 5 em diante. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E continua a passagem. Então fala aqui não apenas de dízimos, mas de vários tipos de ofertas, mostrando a importância aos olhos de Deus deste aspecto de fornecimento material para o serviço do templo. Tem mais uma passagem que eu não vou ler, Deuteronômio 14, 22 e 29. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos agora para os Evangelhos e depois para Hebreus. Observem que os Evangelhos ocorrem na época do Velho Testamento ainda. É uma coisa que poucos notam. Então, o Velho Testamento até Malaquias. Ali então, pula-se 400 anos no tempo mais ou menos, e começa o Novo Testamento, no nosso caso em Mateus. Talvez o primeiro livro escrito do Evangelho tenha sido Marcos, mas aí se pensa, então, o Novo Testamento, pós-morte, ressurreição e retorno de Cristo ao céu, época da igreja, então é o Novo Testamento, que são os 4 Evangelhos, mais o restante dos livros. Não é bem assim, porque sim, o Novo Testamento é conhecido como aqueles 26 livros que incluem, 27 livros, que incluem os 4 Evangelhos. Mas quando você olha para Cristo, descrito nos Evangelhos, a vida dele, ali é lei pura, é lei de Moisés acontecendo. Jesus foi levado ao templo, foi cumprido nele todos os mandamentos da lei, ele foi circuncidado, ele cumpriu todas as ordenanças. Aliás, não somente ele cumpriu, mas os pais dele, no caso Maria e José, cumpriram nele. Então estava